Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando a desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, que vai nos dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despediste do velho homem com os seus feitos, e vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, sedes agradecidos. Amém, meus irmãos. A palavra que se encontra em Colossenses capítulo 3, onde a gente leu e viu Paulo ali chamando aquele povo para uma exortação à santidade e ao amor fraternal. Paulo dá algumas diretrizes para aquele povo que estava ali vivendo uma vida relaxadamente, e ele traz a memória daquele povo para que aquele povo se volte a fazer aquilo que é santo, aquilo que agrada a Deus. No versículo 1 ele vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo está querendo nos dizer aqui, meus irmãos, que outra hora nós vivíamos escravizados pelo pecado. Nós vivíamos fazendo a vontade que não era de Deus. Mas a partir do momento que a gente resolve, decide fazer uma escolha para morrer para nós mesmos e ressuscitar para Cristo, morrer para o mundo e reviver para Cristo, nós temos que agora buscar aquilo que vem do alto. E aquilo que vem do alto é tudo o contrário que vem do mundo. Aquela pessoa que anda na contramão do mundo, com certeza é amigo de Deus, é revestido pela graça de Jesus Cristo. Nós não agora vamos dar ênfase às coisas que outra hora nós praticamos.
Nós agora não vamos ficar mais preocupado com aquilo que nós fazíamos, mas sim nós vamos agora se conectar na videira que é Jesus Cristo. Paulo está dizendo: olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, algo tem que morrer. Não que nós morremos o corpo ali naquele madeiro com Cristo, porque a gente naquele tempo ainda não existia. Mas Paulo está dizendo: se já morreu a vontade, se nós já crucificamos a carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos e o desejo da carne. Se nós já mortificamos o nosso eu, agora nós temos que buscar as coisas que vêm de cima. Lá em Gálatas 2:20, ele vai dizer: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho do Homem, o qual me amou e se entregou por mim. Então nós temos que crucificar todos os dias o nosso eu. Crucificar todos os dias as nossas vontades. Crucificar aquilo que vem do mundo para buscar, como ele vai dizer, antes mesmo ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele vai dizer: agora busque, porque quem busca vai encontrar. Agora busque não uma alegria passageira, agora busque não uma paz passageira, que o próprio Jesus Cristo vai nos dizer: não vou dar a paz como o mundo dá. A paz que Jesus Cristo nos dá, meu irmão, em meio a uma tribulação que nós passamos e enfrentamos aqui neste mundo, ela permanece para sempre, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e no momento certo ele se levantará para nos ajudar. Paulo está dizendo aqui: agora vocês têm que buscar aquilo que vem de cima. Por quê, Paulo? Porque Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Ele é o nosso advogado. Ele é que nos defende. É Ele que, junto com o Espírito Santo, que leva para Deus as nossas orações como gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo está nos convidando para que a gente agora, pela palavra de Deus, para que a gente agora busque as coisas que vêm do alto. E para que eu e você busque as coisas que vêm do alto, nós temos que fazer algumas coisas aqui na terra. Renunciar o nosso eu, renunciar a nossa vida, renunciar os nossos sonhos, os nossos planos, para viver uma vida em santidade. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então nós temos que todos os dias mortificar nossa carne. E como é que eu mortifico ela? Nos alimentando daquilo que vem de cima. Nos alimentando daquilo que Jesus Cristo deixou aqui. Nos alimentando da palavra. Isso vai fazer com que eu e você mortifique a nossa carne. Quando a gente ora, jejuma, quando a gente busca, vai para a igreja, ouve e pratica a palavra de Deus. É preciso que a gente guarde a palavra de Deus no nosso coração, como o salmista nos ensina, para não pecar contra ele. É preciso que a gente comece a praticar aquilo que nós conseguimos entender. E aquilo que a gente não consegue entender, peça discernimento a Deus.
peça sabedoria a Deus. Lá em Tiago, ele vai dizer, se não tem sabedoria, peça a Deus, que ele não lança no rosto. Ao contrário de alguns homens, ao contrário de alguém que quando a gente pede um favor e não retribui aquele favor, é lançado no nosso rosto. Mas naquele dia eu fiz isso e isso para você. Mas naquele dia eu emprestei isso e isso para você. E Deus não. Deus não lança no rosto. A palavra continua dizendo, Paulo chama agora aqueles homens, aquelas mulheres que estão em Colossenses para ele pensar nas coisas que vêm de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida estáis escondida com Cristo em Deus. Eu tenho que pensar, eu tenho que buscar aquilo que vem do alto e eu tenho que pensar em que, meu irmão? Naquelas coisas que vêm de cima. E o que é que vem de cima? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer a vontade de Deus. Amar Deus sobre todas as coisas. Ser um servo bom e fiel. Ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Ser um bom servo. Para que eu possa pensar naquilo que vem de cima, eu tenho que esvaziar os meus pensamentos com as coisas que estão aqui nessa terra. Desse jeito, eu vou ter tempo para pensar nas coisas que vêm do alto. Em outra passagem, Jesus Cristo vai nos dizer, não fique ansioso por que há de comer, por que há de vestir. Ele fala que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Lá em Romanos, ele vai nos dizer que nos separará do amor de Deus. A tribulação, a fome, a espada, a nudez. Com Cristo nós somos mais do que vencedores, meu irmão. E Paulo está chamando esse povo para uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida para que as pessoas vejam e tentem imitar. Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu fui de Cristo Jesus, porque Paulo viveu o verdadeiro evangelho. Paulo pensava nas coisas que vêm de cima. Paulo não se preocupava com o que iria acontecer com ele. E muitas das vezes nós estamos nos preocupando mais com as coisas daqui da terra do que com as coisas que vêm de cima. Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa linda. Paulo vai dizer, porque já estás mortos. O que está morto? As nossas vontades, as nossas concupiscências, os nossos desejos. Já estás morto e a vossa vida está escondida. Aonde, meu irmão? Em Cristo, em Deus. Se esconda atrás da cruz. Se esconda em Cristo Jesus. Se esconda ali no aconchego de Jesus Cristo, porque é o melhor lugar, está nos pés de Jesus Cristo. É o lugar mais seguro, meu irmão, para que a gente possa viver uma vida de santidade. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com alegria. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza que é a idolatria. Olha como ele vai dizer, quando Cristo, que é a nossa vida,
Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar a Deus sem não passar por Ele. E aqui Paulo está dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, é Ele que é a nossa vida, nós temos que viver com a certeza de que Ele vai voltar. Olha que Paulo está dizendo aqui, se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com alegria, com Ele em glória. Quando Cristo vier, voltar e se manifestar, nós vamos se alegrar em glória com Ele. Esse corpo corruptível vai dar lugar a um corpo incorruptível, um corpo igual ao de Cristo Jesus, para que eu e você possa ir até a mansão celestial. Nós temos que viver uma vida aqui em santidade. E às vezes vocês podem estar pensando, é difícil, eu sei que é, mas não é impossível. Só é a gente botar essas verdades na nossa vida, praticar essas verdades na nossa vida, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas que vêm de cima. E aí a gente vai ter êxito na nossa trajetória, que é viver em Cristo Jesus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Olha que Paulo está dizendo, mortificai aqui as coisas que estão sobre a terra, os desejos que estão aqui sobre a terra, a prostituição, a impureza. Deus é puro. Jesus Cristo é puro. Nós temos que nos apresentar diante de Deus com o coração puro, com as mãos limpas, para fazer a vontade de Deus. Então, a prostituição, a avareza, a concupiscência, o apetite desordenado, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Quem é avarento é idólatra também. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Isso nós temos que deixar aqui na terra. Se nós não se alimentarmos da palavra, essas coisas vai alimentar a carne. Mas Paulo continua dizendo para mim e para você, e pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre essas pessoas que é avarento, que é idólatra, que gosta de praticar a prostituição, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos. Olha que Paulo está dizendo, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Sobre essas coisas, a ira de Deus vai cair sobre aqueles que desobedecem a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo em um tempo da graça, mas a porta da graça está se fechando. Os sinais estão se cumprindo. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja sem mácula, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nós, meus irmãos, como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo aqui sobre esta terra, que é cheia de prostituição, cheia de avareza, cheia de idolatria, cheia de desejos carnais. E nós estamos aqui vivendo nessa terra. Se nós não buscarmos aquilo que vem do alto,
se nós não pensarmos naquilo que vem do alto. Eu digo a vocês que a ira de Deus vai cair sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Em outro tempo nós andamos nessas coisas, nessas práticas, mas hoje, conhecendo a palavra que liberta, não podemos pensar mais nessas coisas, não podemos mais dar vazão a essas coisas. Paulo continua dizendo: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavras torpes. Ele começa dizendo: olha, mas despojai de quê, meu irmão? Despojai dessas coisas, da ira, de tudo, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O que é isso? Palavra que não edifica, palavra de duplo sentido, palavra que não vai edificar a vida de ninguém, só vai escandalizar. Tire isso da boca, da vida de vocês. Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, que ressalta ao nosso tempo hoje. E quantas pessoas que se diz servo de Deus anda com palavras torpes, com palavras que não edificam, e depois quer ser usado, e depois quer pregar a palavra, e depois quer louvar, e depois quer estar na frente de ministério, xingando, falando palavras que não edificam. Como é que Deus vai usar? Aí se cumpre o que Jesus Cristo falou aos discípulos. Quando os discípulos queriam fazer a separação do joio e do trigo, Jesus disse: deixe eles crescer juntos, que na hora da colheita vai ter a separação. É uma lei que nunca falha, é a da semeadura. Tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. A palavra está sendo bem clara em dizer: se afaste de tudo, despojai-vos também de tudo, da ira, daquele ódio, daquela ira que toma conta da pessoa e a pessoa não se controla, da cólera, gritaria, da malícia, aquelas pessoas que é maliciosa, da maledicência, das palavras torpes, palavras que não vai edificar a vida de ninguém, palavras que só vai entristecer o Espírito Santo. Isso é que nós temos que despojar. Não minta uns para os outros, pois que já vos despediste do velho homem com os seus feitos, e vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha, se despida, saia daquele velho homem que gritava, que tinha ira, que tinha malícia, que falava palavras torpes, palavras vãs. Agora Paulo está dizendo: agora vista do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha como é que nós temos que nos vestir, meu irmão, do novo homem, da imagem e semelhança daquele que nos criou, que é Deus. Esse que nós temos que nos revestir, para que
cada dia mais nós ficamos parecidos com Ele. E para que isso aconteça, nós temos que pensar nas coisas que vêm do alto, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. É o que Paulo está dizendo. Olha, revista como eleito de Deus. E como é que um eleito de Deus tem que se comportar aqui, sendo misericordioso, tendo benignidade, sendo humilde, sendo manso e longânimo. Este é o que vai se revestir do novo homem, que é a imagem e semelhança de Cristo. E Paulo continua falando: suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suporte aquela pessoa que é fraca de entendimento. Perdoe, porque foi assim que Cristo nos suportou e nos suporta até hoje e nos perdoa. Quem somos nós para não suportar o próximo? Quem somos nós para não amar o próximo? Quem somos nós para não perdoar o próximo? Porque se nós não perdoamos aqueles que têm nos ofendido, Deus não vai nos perdoar, porque é assim que o Pai Nosso fala. É assim a oração do Pai Nosso. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Estamos fazendo isso também? Como Cristo fez conosco? Nós estamos fazendo com o próximo? É uma pergunta para uma reflexão. Aonde é que você esteja ouvindo esta palavra? Suporte, porque Cristo suportou coisas piores do que o que nós suportamos aqui. Mas eu quero finalizar quando a palavra vai dizer: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, Paulo está aqui finalizando, depois de tudo que ele falou: revesti-vos como eleitos de Deus, santos amados, de entranhas, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E ele vai finalizar dizendo: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se revista do amor de Cristo, que isso é o vínculo da perfeição. Nada vai adiantar se nós fizermos tudo isso e não tiver o amor. Nada vai adiantar. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, demonstrando-vos uns aos outros como salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeste por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Meus irmãos, que esta palavra possa fazer guarita no seu coração,
que nós possamos viver uma vida de santidade, que nós possamos buscar as coisas que vêm do alto, pensar nas coisas que vêm do alto, nos revestir do amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição. Que o Espírito Santo de Deus complete em nossos corações o que faltou nesta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.